No nosso kit a gente tem três códigos, tá? Esse é o principal exemplo, o exemplo.ar, tá? Esse daqui, o PV3, é responsável pela ligação com o PaperVision 3D, e esse aqui é responsável pela ligação com o ArtuKit, né? Então vamos entender primeiramente o principal, que é esse exemplo AR, tá? Então estou com esse aqui aberto. Não é nenhum bicho de sete cabeças, pode ficar tranquilo, tá bom? Aqui eu tenho inicialmente, quem já é programador vai realmente se divertir, né? Pode-se dizer, com essa parte aqui de programação. Aqui a gente começa com uma estrutura chamada packager. Então são palavras reservadas. O que vocês estão vendo em coloração lilás, a gente costuma chamar de palavra reservada. Em coloração lilás, como essa que eu selecionei, ou azulada. A gente costuma chamar isso de palavra reservada. A palavra reservada é exatamente como se fosse, por exemplo, uma linguagem própria, que o compilador, que no caso é o Flash, né, ele vai compilar e criar um arquivo executável, que é o que faz, né, vai interpretar como algo nativo. É mais ou menos como se você estivesse pegando o dicionário da língua portuguesa e visse as palavras que pertencem à língua nativa do Brasil. Então, a palavra reservada é uma forma do compilador, no caso o Flash, interpretar, saber o que é e saber o que fazer com aquela palavra, né? Então, aqui eu começo com package, que eu estou dizendo que é um pacote, né? Essa chave, quando abre aqui, significa que eu estou começando uma estrutura, uma sequência, né? Então, essa sequência, ela está fazendo o que? Ela está fazendo uma ação de importação de eventos, tanto e de mouse e do efeito do mouse também. Uma para a ação do filme em si, ou seja, para que o filme exista, e outra para que você consiga utilizar o mouse. Ele está importando também, através desse caminho, aquelas pastas, né, que é do PaperVision aqui no Word, né? Então, para você não deletar e sem querer, ó, o que ele está fazendo aqui é setando o caminho para buscar um elemento, no caso um ponto de luz 3D, a projeção, que é o display object de um. Aí você fala, pô, mas o que está em preto é palavra reservada? Não, o que está em preto tem a ver com variáveis, né? Aí, para não complicar muito, tem a ver com coisas que você fez, ligação que você fez. Por exemplo, aqui eu estou setando um caminho, ó, import o que? Esse elemento aqui, point light 3D. E aonde que tá esse ponto de luz em 3D? Tá nesse caminho aqui. Se você for na pastinha onde você está aí, onde você baixou, ó, tá aqui em org. Aí eu vou seguindo, ó, PaperVision 3D, Light, tá aqui, ó. Tá aqui, esse é o meu elemento. Aqui eu só estou setando, só estou mostrando o caminho do que eu quero que ele busque. Aí você fala, mas por que você tem que buscar? Aqui é o ponto de luz, aqui eu tenho que fazer essa ligação com o PaperVision, porque como eu já havia comentado com vocês, é através da ligação do Flash com o PaperVision e o ArtuKit que eu consigo estar lendo um objeto, lendo um maker, né, pode ser um elemento como uma folha de papel, a própria tela do computador que nem vocês viram. Enfim, eu leio um objeto, eu leio um código, como se estivesse lendo um código de barras mesmo, e consigo estar projetando aí uma imagem, ou seja ela em 3D, um modelo 3D, ou uma imagem simples. Enfim, eu consigo estar criando uma projeção em cima daquele maker, tá ok? Então aqui é uma das formas que eu estou relacionando. Então, o ponto de luz em 3D do PaperVision, estou fazendo aqui, display do objeto, estou vindo aqui, e o elemento 3D também estou seguindo esse caminho aqui. Se vocês forem seguir cada caminho que ele está mostrando aqui, vocês vão achar o elemento que eles estão buscando. Então você vem em org, ó, PaperVision, Objects, olha só. Aí Object Display, Object 3D, está aqui, ó, tá bom? Bem como esse outro aqui também. Então já estou até mostrando, é bom você saber para você não aí acidentalmente não deletar, fazer alguma coisa, tá ok? Então vou pegar aqui. Qual é o outro caminho? PPVs 3D, Objects, ó, Purses, e tá aqui a extensão .die. É disso que ele está indo buscar. Então tudo isso aqui é para ele conseguir interpretar o que você vai fazer, tá ok? O tamanho do filme Flash eu tô definindo aqui, tá? Tá 640 por 480. Eu posso aumentar ou diminuir. Vou jogar aqui, por exemplo, vai 1024 por 768. E aqui o frame rate é o que? Para quem não está acostumado a trabalhar com animação, a animação é uma sequência de quadros por segundo, tá ok? É uma sequência de animação, uma sequência de quadros por segundo. Aqui eu estou dizendo na prática a velocidade de projeção, tá?
Então 30 é o padrão, tá? Background color, estou jogando aqui 0 por 0, eu estou dizendo que eu não vou ter fundo, tá? Ou seja, eu não vou ter, ó, eu dei Ctrl S para salvar, tá? Significa que 0 por 0 significa que eu não vou ter fundo, tá, de projeção, tá bom? Vai ser canal alfa, transparente. Aí vem a perguntinha: poxa, você alterou isso no código de programação, mas quando você roda o executável, o que acontece? Esse arquivo aqui executável, quando eu rodo ele chama esse e esse. Para o quê? O PV3 para poder conseguir interagir com o PPVision, que é aquele, não digo software, mas aquele conjunto de classes, ou seja, conjunto de códigos em programação que vai interpretar o ambiente em 3D pela webcam, ok? O ArtuKit interpreta os marcadores, né? No caso, isso aqui é um marcador, né? O marcador ele vem a ser um elemento, um código, seria como se fosse um código de barra, mas não vai ser um código de barra, pode ser uma figura, pode ser o que eu quiser que seja, mas tem que ser em preto e branco e sempre estando dentro de um quadrado, ok? Então eu linko o SWF, ele linka com o ArtuKit, que vai interpretar as coordenadas, né, dessa minha marca, desse meu maker, né? Então eu linko também o PPVision, como eu já disse, que ele cria a projeção com relação ao ambiente que cerca a marca 3D. Eu tenho meu modelo 3D, meu mapa de textura que cobre o modelo 3D, tá? E aí vem para você que trabalha com 3D aí, sim, você vai ter que criar um mapa de textura, senão vai vir o modelo 3D a seco sem mapeamento, tá? Eu tenho o exemplo.rar, né? É esse aqui que a gente está depurando, né? Depurar é o jargão técnico que se usa para quando você está analisando um código de programação, tá? Então, na prática, quando eu executo esse camarada aqui, eu estou chamando esse e esse. Vou até selecionar 1, 2 e 3. E esses três juntos, eles acabam chamando todo o restante dos outros códigos, né? Todos os restantes, inclusive o maker. Esse ponto .fla é o arquivo fonte, é o arquivo, vamos dizer assim, a receita do bolo do Flash. O ponto .fla sempre é o arquivo fonte que origina, que deriva, na realidade, ele cria o executável, né? Então esse, vamos dizer assim, é como se fosse a receita do bolo e esse é o bolo pronto. Então para você aí que não está muito familiarizado com o Flash, tá aí só para que você entenda melhor o processo, ok? Bem, eu mudei o tamanho do filme, será que ele já vai mudar aqui também? Olha só, o filme ficou maior, tá? Esse aqui sou eu falando com vocês. Vou diminuir, posso diminuir também o tamanho do filme, ó, vou jogar aqui, por exemplo, 320, por exemplo, por 268. Aí vem, ó, você pode se negar, aí vem a pergunta: poxa, Edward, legal, mas só uma pergunta. Tô dando Ctrl Z aqui, voltando, tá? Só uma pergunta. O executável, então ele faz o que ele faz na prática é carregar códigos de programação para poder executar a ação? Seria isso? Exatamente, é isso que você está imaginando mesmo, tá? Isso aqui é um kit completo, de início, meio e fim. Essa pasta exemplo 01 é um exemplo completo e perfeito de início, meio e fim de RA, tá? Ou seja, de realidade aumentada, tá bom? Vamos continuar a depuração do código. Estou aqui com o Flash aberto. Aí vem aquela pergunta: é necessário dominar Flash para trabalhar com RA? Não é necessário. Se você tiver algum conhecimento prévio, é bom, sempre é bom, né? É claro que para fazer exemplos mais compostos, né, mais complexos, você vai ter que estar aí se familiarizando um pouco mais, mas eu não diria para você se apegar tanto, tá? Até porque você também pode usar o 3D, mas é sempre bom ter conhecimento num software aí que possa complementar perfeitamente, tá? Hoje a RA está sendo muito utilizada, que nem vocês viram nas primeiras aulas, por instituições dos mais diversos segmentos, como banco, comércio, etc. E a tendência é isso aumentar, principalmente para, por exemplo, educação à distância, né? Então, por exemplo, você pode usar a realidade aumentada para justamente estar fazendo um learning, né? Fazendo aí, imagina você fazendo um curso aí, por exemplo, de poder estar trabalhando com, por exemplo, componentes eletrônicos, estudando física, enfim, dá para fazer. Você pode pensar em RA aí
via a distância, via internet no caso, né, com um grande, um vasto, né, uma vasta gama de opções para que você possa estar aí estudando, enfim, aprendendo a lidar com as coisas. Tá? Eu acredito que eu acredito que a médio prazo até um curso de mecânica você vai conseguir fazer pela internet, porque você vai conseguir tocar, você pode conseguir tocar e interagir nos objetos e eles vão estar em alta definição, então não vejo problema. Mas vamos lá, vamos continuar. Ó, aqui então são as dimensões do filme e a velocidade do mesmo. Public Class, Class, exemplo AR, Stands, PV3, dada PP. Aí você fala, pô, falou inglês comigo. Aqui é uma forma de que eu estou dizendo que essa classe é pública, né? Quem está acostumado com C++ deve estar já deve ter lido esse código, entendido e deve estar pulando o próximo vídeo. Mas você que não se preocupa. Aqui eu estou dizendo assim que isso aqui é uma classe pública, ou seja, pode ser acessada por qualquer outro arquivo de programa, por qualquer outra parte do programa, tá? Ou arquivo de programa. E eu estou chamando essa classe de exemplo AR, tá? Esse AR é de realidade aumentada, tá? Só invertida. Extends PV3 dada pp. Extend significa que eu estou pegando as propriedades, eu estou acessando uma outra classe que se chama pv3 dada pp de um arquivo que fica aqui, ó. A gente costuma chamar isso de classe amiga, né? Então eu estou chamando desse código de programação que está aqui em ActionScript também. Então estou só pegando as propriedades. Na prática eu estou usando uma classe para pegar as propriedades de outra. A gente costuma chamar isso de classe amiga, tá? Em programação. Private var, ou seja, variável privada, tá? Bem, para quem não está acostumado a lidar com variável, né, saber o que é uma variável, eu vou ser bem sucinto, tá? Variável é toda forma de você estar armazenando temporariamente ou permanentemente um dado, uma informação. Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui em 3D para vocês verem. Eu estou aqui com um exemplo em 3D que é um copo, né? Fiz uma coisa bem simples, né? Só conceitual. E esse copo está vazio. Imagine que o copo é variável. Então eu vou chamar o nome dessa variável do que? De copo. Só que um copo pode ter qualquer coisa, né? Então, por exemplo, um copo pode ter cubinhos, né? Vou fazer aqui uns cubinhos aqui bem simples. Ele pode ter esferas. Ele pode ter formas dos mais diversos tipos, como até um tubo, alguma coisa assim. Até uma xícara. Veja que eu tenho várias coisas armazenadas nesse copo, mas o copo continua sendo copo. O que vai variando é o seu conteúdo. O conceito é uma variável mesmo. Então eu posso variar os atributos, mas o copo continua sendo ele. Assim como na vida real, um copo pode conter leite, refrigerante, bebida alcoólica, café, chocolate quente, por aí vai. Um copo pode conter aí um simples copo d'água, água e cubos de gelo. Ou seja, eu vou só mudando o conteúdo do copo, mas o copo continua sendo sempre ele mesmo, ou seja, o copo. Então, o conceito de variável é o mesmo. Então, eu posso armazenar na minha variável diferentes itens e propriedades, mas ele vai ser sempre o copo. Então, aqui eu estou atribuindo a variáveis privadas. A gente chama privada variáveis que só podem ser acessadas dentro da estrutura que ela pertence. No caso, a estrutura que ela pertence aqui é a public class, tá? Ou seja, no caso aqui dessa classe pública, né, que só pode ser acessada no caso ou por esse programa ou por programas externos, mas essas variáveis são privadas, ou seja, elas só podem serem acessadas de forma interna, tá? E aí eu estou declarando duas variáveis aqui. Só isso, tá? Aí você fala, eu vou precisar alterar isso? Não. O que vocês vão precisar alterar e saber alterar é o tamanho do filme flash, as dimensões do modelo 3D, da projeção do modelo 3D. Não é que você vai aumentar ou diminuir o modelo 3D, tá? As projeções do modelo 3D, tá bom, galera? Então,
com relação à projeção para o monitor, tá? Que nem vocês viram o pato lá, eu posso aumentar ou diminuir aquela projeção. Igual vocês fizeram isso, por exemplo, nos primeiros exercícios, com aquele carro lá, que dava para aumentar, diminuir, aquele exemplo que nós vimos juntos nas primeiras aulas, tá? Se não me engano, acho que foi inclusive na primeira. Então, o que ocorre? Eu posso estar aí aumentando ou diminuindo essa projeção, tá? Então, só continuando de onde havíamos parado, aqui eu tenho uma função pública, aqui é importante você saber o que é, tá? Eu tenho essa função pública, exemplo, AR, né? Sempre que tem parênteses é porque é uma função, aqui sempre que tem chaves onde começa, eu estou dizendo que é o início de uma estrutura de instrução, e aqui eu estou dizendo que é fim. Sempre eu vou ter o chaveamento casado, ou seja, eu nunca vou ter intercalado, por exemplo, essa chave aqui, ó, vai ficar aqui e vai intercalar com essa. Não, eu sempre vou ter um chaveamento casado. Então, começou aqui, termina aqui, ó. Esse aqui começa aqui e vai terminar, sabe aonde? Vai terminar aqui. Esse aqui é o que engloba todo o código desse programa aqui, é o início, e o fim dele aqui. Então, você pode ver que são chaveamentos casados que intercalam uns aos outros, né? Mas continuando, ó, diz é a palavra reservada, né? Ou seja, init é uma função que aqui eu estou jogando um caminho, né? Câmera underline para ponto .dat. Será que existe esse elemento? Vamos dar uma olhada, ó. Se a gente for aqui em data, tá aqui, ó, câmera.dat. Então, estou buscando daqui esse elemento, que ele nada mais nada menos é do que uma forma de estar passando, interpretando a tua câmera, a tua webcam. E aí eu tenho um marcador aqui, um maker, né? Aí você fala, quem que é esse cara aí, esse maker? Ele é esse camarada aqui, essa projeção aqui em PDF, né? Vamos lá, aqui, ó. Ele é esse camarada aqui, essa projeção em PDF, né? Então, são os dados, as informações do maker, né? Ou seja, é aqui que você vai estar colocando, dizendo para o programa, para que ele interprete esse código de programação. Na realidade, desculpa, esse código de marcação, tá? O maker é o código de marcação. Aí você fala, poxa, mas não basta eu mostrar o PDF? Sim, o PDF é para a câmera fazer a leitura e criar a projeção, porém as coordenadas vão estar marcadas aqui, tá? No maker. E aí eu estou aqui só setando, ou seja, mostrando o caminho para ele estar buscando essas coordenadas, tá ok? Bem, no demais, olha só, eu tenho mais uma estrutura aqui, que é Protect Override Function on Unity, né? Todo mundo já percebeu que é tudo palavra reservada, né? Porque está em lilás, está em lilás ou em azul é palavra reservada, tá? Ou seja, o compilador, o Flash no caso, vai saber interpretar e executar. No caso eu estou dizendo aqui que é uma função protegida, tá, de sobreposição, e se chama, é uma função para estar ligando, para estar inicializando a projeção. E o que ela vai estar fazendo inicialmente? Ela vai estar criando um novo objeto que se chama nuDie, jogando na variável die, e na variável die, olha só, com esse pontinho aqui eu estou atribuindo mais de um valor. Por exemplo, quando vocês viram fazendo aquele modelo 3D no software 3D Max com um copo que tinha esfera, tinha cubo, tinha uma chaleira, enfim, tinha vários elementos que eu estava jogando naquele copo, quando eu estava mostrando para vocês, naquele copo em 3D, né, há alguns instantes atrás. Aqui é exatamente o que eu estou fazendo, na mesma variável eu estou colocando diversos atributos, olha que interessante, die file, ou seja, é o arquivo em formato die, que é o formato colado em 3D. Eu estou pedindo para ele carregar o arquivo duck, né, duck.die, esse camarada aqui, né, ó, o duck.die, né? Então estou pedindo para que ele carregue arquivo. Se eu quiser alterar, se eu quiser que ele carregue um outro formato arquivo.die, cria uma outra projeção, é só mudar aqui o nome. Você exporta o arquivo em 3D e pode alterar sem problemas. A gente vai fazer isso, é claro, né? Não vou só falar. Que eu primeiro quero que vocês entendam o código para quando tiver que fazer alguma alteração vocês consigam fazer, e depois a gente vai estar aí de certa forma brincando, né? Porque é divertido trabalhar com isso, mexendo nos modelos 3D, mapa de textura e tudo mais, tá ok? Aí não só estou atribuindo, ó, aqui eu estou criando um objeto die-file, né? Que é uma variável. Estou carregando, ó, load significa carregando, ele está carregando o modelo 3D, tem que estar entre parênteses e aspas, tá? E ponto e vírgula significa que é fim da linha de instrução, mas não do programa. Então, sempre que você vê ponto e vírgula, é fim da linha de instrução. Aqui eu estou dando coordenada com relação à altura em relação ao maker, ou seja, aquele símbolo.
Aqui eu estou dando as dimensões, né? Scale Y, Scale Z. Estou dando aqui as dimensões com relação ao tamanho da projeção do duck. Então, se tiver que aumentar o tamanho daquele pato, na hora de ser projetado para a tela, é aqui que eu vou mudar, tá ok? E bem como aqui é a parte de rotação, a posição. Eu deixei em 90 graus. Lembra que o patinho estava para baixo? Então, porque ele está em 90 graus. Se eu quiser que ele esteja em 45 graus, 15, 20, 180, enfim, é só estar alterando aqui, tá ok? Aqui eu estou apenas configurando para que a projeção ocorra pelo objeto display object 3D que está linkado ao Paper Vision, né? Paper Vision 3D. Estou passando as coordenadas mínimas e aqui eu estou finalizando o meu programa, tá ok? Você vê que eu estou sempre, ó, eu abro chave e eu fecho. Abri aqui, ó, e fechei. Abri aqui, ó, esse daqui pertence a esse, tá? E fechei. Então sempre de forma casada e indentada. Indentação é a forma, o jargão técnico que se diz formatação, ou seja, bem organizado, tá ok? Beleza, galera?